Uma boa noite, irmãos. Boa noite a você que está aí assistindo nesta noite, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós celebramos a Páscoa, onde nós celebramos Cristo na cruz, o sangue derramado, o Cordeiro que veio ao mundo para nos salvar e tirar o pecado deste mundo. Então, neste momento, ore ao Senhor, fale com Ele, agradeça a Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Que alegria, que momento especial, onde a história foi dividida. Quando Cristo veio a esse mundo, a gente teve salvação e libertação. Então vamos orar. Baixe sua cabeça onde você estiver nesta noite. Fale com o nosso Deus e agradeça pelo Filho Jesus. Deus, estamos aqui nesta noite como os teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, ó Deus. Te agradeço por Jesus. Te agradeço pelo teu Filho, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Quando lá no início, quando os nossos irmãos Adão e Eva pecou, o Senhor já tinha uma solução, ó Deus, que foi enviar seu Filho a este mundo para morrer por nós, para nos livrar daquilo que nós somos, ó Deus, do nosso pecado. Pai, muito obrigado, porque não houve outro que morreu sem pecado naquela cruz por mim, pelo meu irmão, por todos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por olhar por nós, ter esse amor tão grandioso, tão bondoso. Nosso destino era o inferno, nós não merecemos, ó Deus, mas o Senhor enviou o seu Filho e nós celebramos nesta noite o Cordeiro, o nosso Jesus, que morreu, mas ressuscitou, ó Deus. Pai, muito obrigado, porque se não fosse, ó Deus, Jesus naquela cruz, mesmo sofrendo, a gente não estaria aqui, contando e sendo liberto pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler Isaías 53, do 6 a 8. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Jesus, naquela cruz, sofreu, foi golpeado pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado. Isso que doeu, porque ele derramou seu sangue limpo, puro, por nós. Não foi um sacrifício em vão, foi verdadeiro. Foi verdadeiro. E a gente celebra nesta noite. Jesus, naquela cruz, derramou seu sangue e ele ressuscitou. E é por isso que nós temos a chance da liberdade, de conhecer ao Senhor e de ser livrado do inferno. Amém? Vamos cantar então o Cordeiro que sofreu.
suportou açoites, carne e dor, e em obediência o Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoará todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Que Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste
Amém, amém. Glória e honra ao nosso Deus. Glória e honra a Ti, Senhor. Nós damos glória e honra ao Teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vivo está, Deus. Amém, amém. Que alegria cantar isso, irmãos, porque é uma verdade. É uma verdade. A gente canta algo que é real. Nosso Jesus é real. Ele é real. Ele veio ao mundo, Ele nos salvou. Ele morreu naquela cruz, mas Ele vivo está. Amém. Nós estaremos cantando essa canção do cantor cristão número 99, Ressurreição. O Salvador estava morto na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Então vamos cantar. Você que está aí nos vendo, cante conosco essa canção. Adore ao Senhor. Vamos louvar. Hoje é domingo, dia 4 de abril, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, comemoramos a Páscoa, né? Em Israel comemoram a Páscoa como a passagem do povo pelo Mar Vermelho, a saída do Egito. Outros lugares, outras pessoas comemoram uma confraternização, um fim de semana prolongado, presentear ao outro, receber chocolates. Mas nós glorificamos o Cristo vivo, não só na Páscoa, mas todos os dias da nossa vida, porque nossa vida ela só faz sentido por conta de Cristo. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Nós não seguimos um Cristo preso na cruz ou retido no túmulo, mas o Cristo vivo, todo-poderoso. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, no versículo 3, fala o seguinte: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras já falavam, já proclamavam que Cristo viria a nascer, viver, morrer e ressuscitar. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte, a morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos já foi vencida por Jesus. Não haverá mais a morte que nos tem feito tanto chorar, ainda mais nesse momento específico do mundo, que passa por essa pandemia. Você com certeza conhece alguém, ou você está sofrendo porque perdeu alguém, ou você está até acamado por essa doença. Mas saiba que Cristo, pela sua ressurreição, Ele já nos deu a vitória sobre a morte. A morte não é a última palavra para nós. A ressurreição de Cristo nos mostra que a vida também não é um simples viver, e nem a morte, um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus. Que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos. Que você, que aí está em casa, se algum dia você se sentiu desanimado, desencorajado, lembre-se que os discípulos, quando Jesus morreu, cada um foi por um canto, eles também tiveram medo, se esconderam, mas quando eles souberam, eles viram Cristo ressurreto, eles foram tomados de coragem tamanha, que eles ofertaram a vida dele em sacrifício. A maioria dos discípulos morreram, deram suas vidas para o Evangelho, com a esperança de que um dia eles vão ressuscitar com Cristo, e nós também vamos. Por isso eu quero que você esteja tomado com essa coragem também. Se você também está desanimado, porque você acha que você não tem vencido a luta diária contra o pecado, não desanime, porque pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória contra o pecado é certa. Um dia essa batalha vai acabar. Nós teremos um corpo tomado pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. E você que também está desanimado na obra do Senhor, não desanime, porque o próprio Cristo vai recebê-los com braços abertos. Ele vai enxugar de todo olho, toda lágrima, e não mais vai haver morte, nem tristeza, nem cansaço, porque todas as coisas já passaram. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Também quero dizer aqui que o apóstolo Paulo também fala nesse capítulo 15, é um capítulo muito extenso, mas que ele fala de uma maneira muito linda sobre a ressurreição, não só de Cristo, mas a nossa. E ele dá glória a Deus, para que Ele, por intermédio de Jesus, Ele nos dá a vitória. A vitória é certa, por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Então vamos dar glória para Ele. Vamos dar glória ao glorioso Salvador. Então, depois dessa palavra que o Rogério trouxe para nós estaremos cantando essa canção Yeshua. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, o Messias. Então vamos cantar essa canção com a gente. Louve ao Senhor, glorifica ao nome do Senhor. O Rei que homem se tornou, os meus pecados suportou.
dos seis é o Senhor, no gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Yeshua. Glória seja dada ao Rei. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Amém, Deus. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento, vou passar a palavra para o pastor Wagner, que trará a mensagem desta noite aos nossos corações. Deus abençoe. Olá, boa noite. Graça e paz a você que nos assiste mais uma vez aqui no nosso culto da Igreja Batista de Vila Barros, ou em Vila Barros. Quero agradecer você. Essa é uma semana especial, porque é uma semana que nós comemoramos a paixão de Cristo.
a morte e a ressurreição de Jesus e o sofrimento dele também. Então quero te convidar para você agora perceber o Cristo das Escrituras na sociedade que tanto precisa de absolutos. Eu quero te convidar para essa aventura. Nós estamos estudando a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos extraindo algumas verdades e aplicando em nossas vidas. Então, a partir de agora, queria que você abaixasse a sua cabeça e que nós orássemos, que você orasse comigo aí na sua casa e que você agora deixasse longe do seu pensamento, desse culto que você faz doméstico aí, tudo que tem atrapalhado, tudo que pode te atrapalhar em relação a esse culto. Nós não estávamos acostumados a termos cultos assim. Nós estávamos juntos aqui, de modo presencial. Então, estando em casa, é muito mais fácil você ficar distraído com alguma coisa. Então, eu te peço, em nome de Jesus, se concentre. Se há televisão ligada, se há alguém falando, vá ao seu quarto e assista ou ouça essa mensagem, esse culto, de maneira que possa ficar no seu coração, ok? Quero orar com você antes. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos meninos que estão aqui, cuidando do som, cuidando da internet, pela Anne que está interpretando para os nossos irmãos surdos, ó Deus. Muito obrigado por esse ministério. Te pedimos em nome de Jesus que eles possam também aprender através da tua palavra. Pai, nos dê momentos agora de iluminação, para que a gente não venha falar de nós mesmos, mas que o que esteja escrito no texto também venha fazer parte da nossa alma, do nosso coração. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela salvação, pelo presente que nós temos do Senhor, que é o seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, eu quero que você acompanhe comigo a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo, mas é rápido, prometo para você, preste atenção. Tu, pois, meu filho, Paulo fala a Timóteo, tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado, Timóteo, em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que te digo, Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te, Timóteo, de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso. Preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por amor aos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se, pois, morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Versículo 14 em diante. Lembra-lhes das coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. As suas palavras alastarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim pervertem a fé a alguns. Todavia, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, Timóteo, preste atenção, numa casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para um uso honroso, outros para um uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também, Timóteo, das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Timóteo, rejeita as questões tolas, que desacessadas sabem que geram contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e os que se desprendem dos laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Poxa, nós vemos aqui o capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Você que nunca leu Timóteo já ficou maravilhado com as instruções que nós temos aqui. Eu quero falar hoje do bom soldado. O título da minha mensagem é um bom soldado. Como você viu, nós vamos nos deter aqui principalmente no capítulo 2. Mas antes, eu quero falar para você sobre o que nós falamos semana passada. Como nós já vimos, Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo numa prisão. Versículo 8 do capítulo 1, versículo 9 do capítulo 2, deixa isso bem claro para a gente. Ele comenta na carta assuntos muito importantes, não apenas ao jovem Timóteo, que é uma carta pastoral, mas também a toda a igreja. E a gente vai fazer bem aqui um breve resumo, para que fique preso na sua mente, você que não ouviu e não assistiu a mensagem semana passada. Existe uma perseguição política por causa do Império Romano, e a igreja passava por um problema de dificuldade de perseguição. Como nós falamos, estávamos perto aí da destruição do templo, então a igreja seria pressionada e perseguida de modo externo. O Império Romano estava dominando e dominou por muito tempo, e ali a igreja estava sofrendo por causa disso. Há também uma perseguição interna, você percebe no que eu li, há uma perseguição interna na igreja, onde os falsos crentes estavam ameaçando o evangelho, e por isso Timóteo deveria ser um líder corajoso, um líder firme naquele momento. Embora ele fosse jovem, ele teria que ter firmeza. Então Paulo também menciona a debandada dos crentes, daqueles que estavam com ele, dos amigos dele. E Paulo se sente sozinho. Nessa carta você percebe esse sentimento na alma e no coração de Paulo. Mas também ele nos dá um exemplo maravilhoso de um cristão chamado Onesíforo, que foi um grande amigo nas horas incertas para Paulo. É um exemplo que passa quase despercebido nesse texto, e nós precisamos pegar Onesíforo como exemplo para nós. Onesíforo nos dá a esperança que podemos viver o Evangelho, mesmo em meio às perseguições, sejam elas externas ou internas. Nós também trabalhamos 4 características do verdadeiro cristão. E pegamos o exemplo de Paulo, é lógico, Paulo pega o exemplo de Jesus. Nós trabalhamos submissão, propósito ou finalidade, amor e exemplo. Tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Mas hoje, nós vamos tratar um assunto e nós não podemos nos desviar dele de maneira alguma. Mesmo que seja duro para alguns ouvidos, a gente precisa trabalhar esse texto. Paulo fala para Timóteo que além dele ser submisso, dele ter um propósito, além dele amar o Evangelho e a igreja, além dele ser exemplo para a comunidade, como ele tinha exemplo da mãe e da avó dele, ele precisava ser forte. Paulo trabalha aqui agora a fortaleza do ser humano. Como que Timóteo seria forte naquela circunstância? Lembra? Timóteo era jovem, tímido, enfermo, oscilava muito. Essa carta é uma carta de encorajamento. Paulo escreve na cadeia, na prisão, na masmorra, sabendo que seria logo derramado por libação. Como que Paulo escreve na cadeia uma carta de encorajamento para alguém que está livre e tem uma igreja inteira para pastorear? Precisa pastorear com veemência, com verdade, com coração
cristocêntrico, voltado justamente e unicamente para Cristo Jesus, que é o Logos encarnado. Então, Timóteo precisava ser forte naquele momento. Mas como ser forte? E de que maneira ser forte numa situação dessa? Então eu queria que você considerasse comigo algumas razões. Primeira razão, nós lemos logo no comecinho, a gente vai ficar só no princípio do texto, senão não vai dar tempo. No Evangelho não existe nenhuma maneira de ser forte que não seja de modo espiritual. Coloque isso na sua mente. No Evangelho não existe maneira de você crescer se não for de modo espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo exclui toda a possibilidade humana de ser forte. O Império Romano pode prender Paulo, mas ele não prende a palavra de Deus. Ninguém pode acorrentar a palavra de Deus, mesmo que seja numa masmorra, ela vai e ela atinge o propósito dela. No Império Romano a força é bélica, a força é militar, se evidencia através de conquistas territoriais, mas no Evangelho a força ela é celestial. Então, primeira razão de que Timóteo tinha que se preocupar, e a ideia de Paulo está passando para ele, é que essa força ela era totalmente espiritual, totalmente em Cristo Jesus. Por isso que ele fala, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Num cenário tão difícil, Timóteo teria dificuldades na igreja. Lembra? Perseguição externa, perseguição interna, perseguição dos próprios irmãos. É terrível, é difícil. Até os dias de hoje a gente passa por isso. Mas naquele tempo, Paulo deixa essa carta para Timóteo, para que ele fosse forte. Mas fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu preciso gastar um pouquinho de tempo aqui. Eu quero confrontar o seu coração, como o meu coração foi confrontado também. E quero dizer para você, que a gente tem que colocar uma coisa na cabeça de uma vez por todas. Só existe graça na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a ênfase aqui é na graça que está em Cristo Jesus. E qual é essa graça? Não é a vizinha que chama graça, ou a Maria das Graças, da graça, não é isso não. Qual é essa graça que ele está falando aqui? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Deixa eu tentar sintetizar isso aqui com mais facilidade. Efésios 2,8 diz assim: sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem de nós. É um dom de Deus. Isso não vem de nós. É um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Então entenda a graça como nós sempre entendemos. Um presente que não merecemos. Um dom imerecido. Graça é isso. Você é abençoado, você recebe algo por algo que você nunca mereceu. Nós não estamos falando aqui de você ganhar uma bike no final do ano porque você passou de ano e teu pai, segundo os seus méritos, vai lá, ó meu filho, você foi bonzinho, você agora vai ganhar uma bike. Ou então você passou na USP, aí seu pai fala, puxa vida, você passou na USP, você foi legal, você teve mérito, eu vou te dar um carro. Não é esse tipo de presente que nós estamos falando. Nós estamos falando de um presente que nós não merecemos, que nós nunca mereceríamos. Que toda a humanidade, todo homem que colocou o pé aqui na terra, nunca mereceu. Porque todos erraram, todos pecaram, todos estão separados de Deus. Então quando Paulo dá ênfase aqui, ele fala, olha, Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça, mas na graça que está unicamente em Jesus Cristo. E o mundo precisa entender o que é graça, mas precisa entender que essa graça está unicamente numa pessoa, Jesus Cristo. Queridos, a gente está vivendo hoje, essa semana, hoje é domingo, né? Está passando para vocês aí no domingo, mas é a semana da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo. Cristo não veio aqui para morrer sem propósito. Há propósito em todas as coisas que Ele faz e que Ele fez. Então o mundo precisa entender qual é o real propósito de Cristo ter vindo aqui. Ele não foi apenas um revolucionário. Ele não foi apenas alguém que trouxe ensinos. O próprio Deus esteve entre nós. O Filho de Deus, a essência de Deus esteve aqui. Tabernaculou entre nós. Há um propósito na Páscoa, há um propósito nessa passagem, há um propósito nesse sofrimento. O Filho de Deus sofrendo, para que nós recebêssemos algo
que nós nunca conseguiríamos pelos nossos próprios esforços. Isaías fala que todo ato de justiça nosso é um trapo imundo. Paulo fala a Tito que nós somos justificados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, não pelas nossas obras, porque elas não são justas. É esse presente que a gente precisa entender. Quando eu começo a entender que eu tenho que me fortificar na graça, que é de modo espiritual, mas que está em Cristo Jesus, agora eu deixo um momento exclusivo com Ele. É só Ele na minha vida, eu preciso só dEle, eu me entrego somente a Ele. Então eu entendendo isso, eu começo agora a ter um norte para ser forte e para enfrentar os problemas da vida, seja numa igreja com problemas como foi a de Timóteo, seja uma perseguição interna ou externa como o Império Romano e o próprio seio da igreja, seja com problemas internos nele mesmo, pela sua timidez, pelas suas dificuldades, pela sua enfermidade, pelas suas limitações, até limitações cognitivas, podemos dizer assim. Quando eu entendo que eu devo me fortificar na graça que está em Cristo Jesus, eu começo a ter um norte realmente, e começo a viver, mesmo dentro dessas perseguições, eu começo a viver com uma luz, com um objetivo, com um norte. O texto continua. Então você entendeu comigo que a graça que está em Cristo Jesus, ela só está em Cristo Jesus? E é por isso que o Evangelho exclui toda a possibilidade de mérito humano, toda a possibilidade de meritocracia. Não há possibilidade de chegarmos a Deus, não há possibilidade de agradá-lo, a menos que nós entendamos o que Paulo falou aqui. A menos que você entenda que a graça está somente em Cristo Jesus. Portanto, queridos, uma igreja para ser forte em Cristo, ela precisa abandonar toda e qualquer possibilidade de agradar a Deus sem Cristo. Toda e qualquer possibilidade de agradar a Deus com méritos humanos. Toda e qualquer possibilidade de agradar a Deus segundo os seus próprios esforços. Não dá para agradar a Deus dessa maneira. Cristo não divide a glória dele com ninguém, nem comigo e nem com você, seja quem for. Então coloque na sua cabeça uma vez por todas, meu querido irmão, no Evangelho, a força é espiritual. Não dá para ser forte no Evangelho de outra maneira. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não importa o seu cargo na igreja, não importa se você é o presidente da igreja, não importa se você é o pastor da igreja, se você não entender que você deve se fortificar em Cristo Jesus, e isso é de modo espiritual, não é de modo religioso, porque nem sempre o modo religioso é espiritual, então nós não entendemos nada. Precisamos voltar à base de tudo, montar o alicerce de tudo, e entender que não há mérito na gente, nenhum tipo de mérito. Por mais que façamos as coisas, nós somos ainda servos inúteis. Mas preste atenção, a partir de agora, Paulo começa a tratar de um assunto que transcende, é um assunto maravilhoso. Ele começa a tratar aqui de 3 figuras: o soldado, o atleta e o agricultor. Ele usa 3 figuras que nós conhecemos para nos dar uma ideia do que nós devemos ser no reino de Deus, através de uma transcendência. Agora, nós vamos trabalhar hoje apenas o soldado. Ele fala aqui no versículo 3 assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Só o versículo 3 e o versículo 4. Vamos trabalhar um pouquinho essa figura do soldado aqui. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa abandonar o parque de diversão, precisa abandonar a roda gigante, precisa desarmar o circo que a igreja armou e precisa entender que nós fomos colocados numa guerra. O Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é você comer pipoca e ficar assistindo filme.
Ninguém é contra essas coisas. Nós só estamos dizendo o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, seja um bom soldado de Jesus Cristo. Não é qualquer soldado. Tem que ser um bom soldado. Mas qual a diferença entre um bom soldado e um soldado normal? Pelo menos duas diferenças eu coloquei aqui. O primeiro, o soldado bom soldado, a primeira característica dele é que ele não abandona a guerra. Ele até tem desejo de abandonar, ele até tem desejo próprio, ele quer estar na sua casa, com as suas famílias, com seus filhos, tomando um café quente, gostoso, na presença dos amigos, jogando conversa fora com os mais próximos. Todavia ele tem que lembrar, e ele sempre se lembra que ele faz parte de uma guerra. Ele foi convocado por um exército. Ele sabe que foi travada uma guerra e agora ele precisa ajudar os seus companheiros. Ele sabe que ele é fundamental nessa guerra. Então, um bom soldado de Cristo, além de não abandonar a guerra, ele está disposto a sofrer por causa daquele do comandante que o alistou. Preste atenção no versículo. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Esteja disposto a sofrer. Eu sei que você pode ter muito mais do que você tem no seu coração, que você pode produzir muito mais. Por isso você precisa estar apto e entender que o obreiro de Deus, ele não pode se envergonhar, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Ele precisa entender que, se for necessário, ele vai passar por sofrimento. E quem está dizendo isso é um homem escrevendo essa carta na cadeia. O que Paulo está dizendo para Timóteo, ele diz a todos nós, queridos. A vida cristã não é brincadeira, não é um jogo de videogame, não é uma luta de UFC. A vida cristã é uma guerra real. Você está dias sem dormir, você está preocupado porque você ouve o passo dos inimigos, você está em guerra, o tempo todo em guerra, o tempo todo atento. Você é um bom soldado de Cristo Jesus, você está atento a todas as coisas. Minha filha fala comigo assim: pai, por que você desliga o carro e fica olhando para o retrovisor toda hora? Porque eu tenho que estar atento. Na cidade que nós vivemos, no estado que nós vivemos, tem bandido para tudo quanto é lado, você tem que estar atento, você tem que estar antes do bandido, você tem que se adiantar. E eu lembrei agora, mudando aqui o script um pouquinho, eu lembrei de, lá em Lins, a gente foi tomar um sorvete numa sorveteria que chama Chiquinho. A Vanessa estava com a gente, a sobrinha da Cláudia. E eles quiseram tomar sorvete de madrugada, já era meia-noite e meia. Eu parei o carro, quando eu parei o carro, eu percebi um rapaz do outro lado. Eu falei: esse cara tem coisa errada. Aí pedi para elas saírem, elas foram tomar o sorvete. Só que eu já estava adiantado. O bom soldado de Cristo deve estar adiantado nas coisas. Quando ele fez que ia atravessar a rua, eu já olhei para ele e com os meus olhos ele já sabia que eu já tinha identificado ele. Aí ele atravessou a rua, antes dele me dar a mão, eu já dei a mão para ele. Ele apertou a minha mão, começou a conversar comigo, as meninas tinham ido tomar sorvete. Ali entreguei um panfleto da igreja. E ali nós conhecemos ele, dependente químico, furtava ali no centro da cidade. Oramos por ele, teve um bom momento com Cristo. Infelizmente nós não sabemos onde ele está hoje, mas foi evangelizado. O que eu quis pegar aqui e mostrar para você é que o bom soldado de Cristo precisa estar atento a todas as coisas. Pensa no soldado no meio da mata. Qualquer barulhinho ele fica atento. Qualquer barulho esquisito, estranho, ele vai ficar atento. Ele precisa dessa atenção. O bom soldado de Cristo, além de estar na guerra, ele precisa ser um bom soldado. E ele precisa, se necessário, sofrer por Cristo. É justamente isso que Paulo fala para Timóteo, gente. A nossa vida cristã é uma guerra. E essa guerra ela é constante. Quando nós não entendemos isso, nós levamos a vida cristã de qualquer maneira. E aí nós brincamos. Como se ser cristão fosse entrar num parque de diversões, comprar o ingresso, ficar andando de roda gigante e por aí vai. Não. A vida cristã é muito séria e nós precisamos desse texto para nos colocar de novo na guerra. A igreja precisa voltar à guerra. A guerra com as perseguições externas, a guerra com as perseguições internas e a guerra conosco mesmo.
Por isso, o versículo 4 se faz necessário aqui. Queria que você lesse comigo. Nenhum soldado, Paulo fala, se deixa envolver nos negócios dessa vida. Ou aqui nessa tradução fala assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Versículo 4 nos dá verdades maravilhosas aqui. Por quê? Porque envolver aqui no grego é empleco, eu procurei, significa entrelaçar, envolver-se, por isso está traduzido aqui envolver, ou também embaraçar. Dá a ideia daquele soldado que não sabe manusear a espada, aquele soldado que põe a espada errada, que não sabe mexer na espada, que fica com dificuldade na hora de agir com a espada. Ou nos dias de hoje, o soldado usa uma arma de fogo, aquele soldado que não sabe limpar a arma, que não sabe manusear a arma, e entra em confusão, fica embaraçado na guerra. É justamente isso que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Timóteo, nenhum soldado se deixa envolver para as coisas desse mundo, das coisas, dos negócios da vida secular, ele está falando aqui. Porque sua mente estava ligada em qualquer outra coisa, mas não na palavra de Deus, há embaraço. Então, envolver aqui no grego é entrelaçar, envolver-se, embaraçar-se com a vida secular. A mesma coisa acontece com o cristão, seja no ministério ou seja na vida particular, querido. Envolver-se com as coisas que não são espirituais, você pode perceber, quando você começa a se envolver com coisas que não são espirituais, com o tempo a sua vida está totalmente embaraçada. Talvez você esteja vivendo isso hoje. É verdade ou não é? Me afastei de Cristo, me afastei de uma oração, me afastei da submissão que Paulo fala, do amor pela igreja, do amor pelo evangelho, me separei do propósito que eu tinha, quando ele fala isso no primeiro capítulo. Aí a minha vida começou a se embaraçar, eu tenho uma alma embaraçada, eu ando com dificuldades, eu ando em depressão, eu ando desanimado, eu ando triste com a situação da pandemia. Sim, todos nós andamos, todos nós nos preocupamos, todos nós somos seres humanos, mas em nome de Jesus, o bom soldado de Cristo não, ele precisa caminhar. A guerra, o evangelho que ele defende, a guerra que ele está, o seu comandante, tudo isso é muito maior do que ter a própria vida, e o bom soldado sabe disso. É por isso que no exército, numa guerra, o soldado está disposto a sofrer, a dar a sua própria vida pelos seus amigos e pelo seu comandante. Hoje é obrigatório se alistar, né? Mas antigamente, hoje você se alista quando você completa 18 anos, pelo menos era assim no meu tempo. Você fazia 18 anos, naquele ano você se alistava. Mas naquele tempo do Império Romano, ele obrigava os soldados a se alistarem e eles eram escolhidos a dedo. E como nós já falamos, o soldado dava a sua própria vida pelo Império. Jesus nos chamou, gente. Jesus nos chamou e ele disse: vinde. Vinde todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, aquele que o Pai me dá, vem a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos alistados para uma guerra. Nós estamos nessa guerra. Nós temos duas opções: ou somos um soldado normal, ou somos um bom soldado de Cristo, que esteja disposto a não abandonar a guerra, que esteja disposto a sofrer por Cristo. É isso que Paulo fala. Embora nós estejamos na batalha, cansados, às vezes com sede, sem dormir há muitos dias, com a marca de Cristo nos nossos corpos, com a espada grudada na nossa mão, nessa guerra apenas o comandante enxerga a totalidade dela. Já percebeu isso? Você está na guerra, você está lutando, você está fazendo um monte de coisa, mas você não sabe o quanto você está avançando. Mas o comandante que vê tudo, que vê todas as coisas, ele sabe para onde a gente está indo. É óbvio que aqui estamos falando de um modo espiritual. Precisamos confiar nesse comandante, precisamos confiar nesse Jesus, mesmo em tempos pandêmicos. Ele sabe o que faz. Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Então eu preciso descansar nele como bom soldado de Cristo.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste, pense nisso. Pense nessas razões que Paulo coloca para Timóteo para ele ser forte. E pense no que está acontecendo com a sua vida. Como ser forte no mundo de incertezas como o nosso. Como Timóteo seria forte no mundo de incertezas no tempo dele do primeiro século. Não mudou muito, nosso mundo continua cheio de incertezas. Então nós trabalhamos hoje as razões para que um jovem pastor, para que uma igreja continuasse forte, mesmo no mundo de incertezas. Primeiro, depender totalmente da graça que está em Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dependido totalmente da graça que está em Cristo Jesus? Você tem feito isso mesmo? Ou você tem colocado a dependência em pessoas, ou no seu próprio braço, ou no saldo bancário, ou nos bens que você tem? Paulo deixa claro a Timóteo que nós precisamos depender unicamente da graça que está em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, queridos, ele me constrange, ele me aflige, ele mexe comigo, porque Jesus Cristo exclui toda a possibilidade de chegar até Deus que não seja Ele. Então, quando eu penso em depender de outra pessoa, do meu próprio braço, da minha própria instituição, da minha própria família, da minha própria denominação, eu estou excluindo Jesus. Então, para você ser forte no mundo de incertezas como o nosso hoje, você precisa depender somente da graça que está em Cristo Jesus. Mas Paulo também trata a ideia de um bom soldado de Cristo. Você precisa ser um bom soldado de Cristo. E você tem sido um bom soldado de Cristo? Você entrou nessa guerra de verdade? Ou você acha que o Evangelho é brincadeira? Ou você acha que você pode viver uma vida de entretenimento no Evangelho, sem que nada aconteça? Se você foi chamado, alistado, se o comandante te chamou para a guerra, você sabe que você está em perigo o tempo todo. Você sabe que existe perseguição. O próprio Paulo fala a Timóteo: Timóteo, se você quiser ter uma vida de piedade, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer. Aquele que quer chegar mais perto de Deus vai entender quem é Deus, mas também vai entender quem nós somos. Qual é a humanidade que habita em nosso coração? Uma humanidade pecadora, uma natureza que se separou de Deus. Então, já que você entrou nessa guerra, a pergunta que eu te faço é: você é um bom soldado mesmo? Ou você tem se preocupado com as coisas deste mundo? Mas nós não devemos nos preocupar com as coisas do mundo? Sim, nós devemos. Embora essa carta seja uma carta pastoral, o enfoque aqui é mais para o líder, mas também as gotas dessa carta, elas vão respingar em toda a igreja. Mesmo alguém que não é líder, que não trabalha na igreja, ele precisa ser um bom soldado de Cristo. E se ele colocar as preocupações da vida secular acima da guerra, acima do comandante que o alistou para a guerra, ele vai enfraquecer. Lógico, nós precisamos pagar aluguel, a luz, a água, nós precisamos ter condições para sobreviver, mas isso não é tudo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas também Paulo fala para Timóteo: não abandonar a guerra, nem que esteja sofrendo. E talvez hoje você esteja numa guerra, e fraco, e sofrendo, e passando as necessidades espirituais da sua alma. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: o comandante sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu coração, ele sabe das suas dificuldades. Ele está aqui para te ajudar neste momento. Ele te chamou. Ele que vai te sustentar. Lembra-te, a graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te nela. É por isso que nós precisamos ter uma vida que nós chamamos cristocêntrica, seja onde for. Sabe o que aconteceu com a gente evangélico? A gente tem uma ideia de uma outra religião, de uma religião maior. Nós temos uma ideia que o profano e o sagrado, eles andam separados. Eu tenho que ser uma coisa na igreja, mas lá no mundo, lá fora, eu posso ser outra.
Não, definitivamente não. No Evangelho não existe isso. No Evangelho você é o bom soldado de Cristo o tempo todo. A guerra acontece o tempo todo. Além disso, Paulo também trata um assunto muito importante, nós vamos entrar nas próximas mensagens nesse texto. Paulo fala assim, olha, existe uma perseguição externa, existe uma interna no seio da igreja. A seita gnóstica estava entrando na igreja, mas Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, não existe só uma força interna no seio da igreja e externa. Existe uma força interna dentro de você mesmo, uma perseguição interna dentro de você mesmo. Por isso, toma muito cuidado com as paixões da mocidade, Timóteo. Isso pode te prejudicar. Jovens, tomem muito cuidado. Quem está falando para vocês aqui é um rapaz, um velho rapaz, um rapaz velho, que se converteu só com 25 anos de idade. Então eu sei o que eu estou falando. Você que teve o privilégio de nascer no Evangelho, entenda o que Paulo disse, cuidado com as paixões da mocidade. Isso pode te atrapalhar, isso também é uma perseguição, portanto tome cuidado. Paulo também trabalha a ideia de que participar dessa guerra é muito importante, porque Cristo é o nosso comandante. Queria que você lembrasse isso, mesmo passando por dificuldades, por problemas hoje, ainda mais hoje no nosso país, onde nós nos encontramos, Jesus é o comandante. Ele sabe de todas as coisas. Pastor, por que muitos irmãos foram curados da Covid? Pela graça de Deus, eu respondo. E por que muitos não foram? Pela graça de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós entendemos que tudo acontece para louvor da glória de Deus. Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada da morte daquele que não é um bom soldado. Deus não se agrada da morte daquele que não se fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Mas quando Deus chama os seus, Ele chama para algo melhor. Ei, preste atenção comigo, eu gostava muito disso, gosto até hoje. Você acorda de manhã, vê o sol nascer, vai na beira da praia, o sol nascendo 5 da manhã, aquela coisa mais linda. Você fica abismado com aquilo. Ou então você está em alto mar, você não vê terra, você fica abismado com aquilo. Ei, se você fica abismado com a criação de Deus, imagine só estar com Deus, conhecer esse Deus plenamente. Há algo muito melhor que nos espera. E o cristão precisa se fortificar. Como Paulo diz também aos Coríntios, se a nossa vida se limita apenas a esse sistema de coisas, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que nós, os bons soldados de Cristo, nós batalhamos para algo que está além da nossa compreensão, para que pessoas conheçam Jesus Cristo como Salvador, único Salvador da vida delas. Então participar dessa guerra é um privilégio, porque nós temos um comandante e esse comandante é extraordinário, morreu por nós na cruz. Morreu, mas também ressuscitou por nós na cruz. Deixa eu te falar outra coisa. Deus não precisa da gente. Estar nessa guerra é um privilégio para a gente. Deus não precisa da gente para vencer essa guerra. Deus está além dessa guerra. Deus está além da sua criação. Mesmo que não tivesse nenhum ser humano na face da terra, Deus ainda seria glorificado. Sabe aquela rosa que aparece no deserto e ela fica sozinha no deserto, bonita por alguns dias ou alguns meses? Não passa ninguém ali, mas num campo deserto nasce uma rosa, a coisa mais linda. Ninguém está vendo aquela rosa ali. Ela vai murchar e ninguém vai sentir o cheiro daquela rosa. Sabe o que aquela rosa está fazendo? Glorificando a Deus. Glorificando o Criador das coisas. Mesmo que não tenha mais nenhum ser humano na face da terra, toda a criação louva a Deus. Tudo que foi criado, Deus não depende da gente.
Não se sinta um bom soldado defendendo o Evangelho e você é um bom soldado e o Evangelho depende de você. Não. Todos os bons soldados de Cristo dependem só de Cristo. Então tire essa prepotência do seu coração, essa arrogância, e volte a fazer o que Paulo falou: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, através de uma vida com Ele. Eu quero terminar citando uma frase de Russell Shedd. Eu tive o privilégio de conhecer o Shedd antes dele morrer, mas eu fico triste porque eu conheci o Shedd há pouco tempo, depois ele já morreu. Só para você ter uma ideia, eu assisti uma pregação do Shedd no Mackenzie, no auditório Rui Barbosa, parece. Estava em Guarantã, pastoreando na igreja de Guarantã, os meninos de Guarantã, um beijo aí. E o Luciano, que hoje mora aqui em Jacareí, pertinho da gente, falou: vamos assistir o John Piper? Eu falei: puxa, vamos. Eu estava passando para a igreja John Piper. John Piper é um excelente pastor batista. Queria que a igreja entendesse que também existem pastores bons batistas. E aí nós viemos assistir John Piper. Dormimos na casa do meu cunhado, do Vaguinho, e viemos assistir o John Piper. Ele ia pregar 2 noites. Antes da pregação, Augusto Nicodemos trouxe uma devocional. E numa dessas pregações, não lembro se foi na primeira ou na segunda, quem trouxe a devocional foi Russell Shedd. E foi ali que eu vi o Shedd, já tinha lido livros dele, mas vi o Shedd pela primeira vez pregando. Ele entra devagarzinho, se apoia no púlpito e fala assim: boa noite, eu sei que vocês vieram aqui assistir o John Piper. Eu sei que o John Piper é a estrela da noite. Mas eu tive a incumbência de pregar para vocês uma breve devocional e eu quero falar um pouquinho com vocês aos seus corações. Queridos, em meia hora ou 40 minutos no máximo, 1.100 pessoas estavam chorando. Eu olhava para um lado, o Luciano chorando, olhava para o outro irmão chorando. Aquele homem falou ao nosso coração, como se fosse Deus falando. Aquele homem termina. E ele tem uma frase, termina a pregação de um modo maravilhoso. Eu olhei para o Luciano e falei: Luciano, não precisamos mais assistir a pregação de John Piper. Se quiser ir embora, a gente pode ir. Russell Shedd tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, pernas ou olhos furados, mas voltam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no seu coração, na sua alma. No grande dia do Senhor, o grande comandante passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. O Evangelho é uma guerra e o bom soldado de Cristo precisa entender isso de uma vez por todas. Te convido para essa guerra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, não sei quem está nos assistindo, a dificuldade que nós temos de pregar para uma câmera é muito grande, mas eu te peço em nome de Jesus que essa mensagem tenha chegado aos ouvidos de quem realmente precisa. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito visite esses lares neste momento e evidencie através dessa palavra que Paulo disse a Timóteo, através do teu Espírito ter soprado essas palavras, que nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos abandonar coisas que o Senhor não gosta. Precisamos voltar à guerra, Pai. Precisamos entender que estamos numa guerra, somos soldados e bons soldados de Cristo Jesus, nosso comandante. Pai, que teu Espírito Santo nos mostre isso. Talvez tenha alguém aqui agora nos ouvindo, desanimado, triste com alguém, depressivo, ansioso, alguém que se distanciou do Evangelho e da graça que está em Cristo Jesus.
Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essas razões que nós trabalhamos aqui, sejam as razões que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã, que esse jovem, que essa jovem, que esse adolescente, essa adolescente, que esse surdo que está agora vendo a Ana interpretar, que essas razões sejam as razões para que eles voltem o mais rápido para os teus braços, ó Deus, e que eles tenham uma vida realmente de entrega ao grande comandante que nos alistou para essa guerra. Pai, muito obrigado ao Senhor, a tudo que o Senhor tem feito, principalmente por celebrarmos a Páscoa, principalmente porque Cristo morreu, mas ressuscitou, nos dando vida em seu nome. E é no nome dele que nós oramos de modo muito humilde, com a remissão dos nossos pecados, Pai. No nome dele, do seu Filho. Amém. Só em Cristo nós podemos confiar. Cristo é a nossa força, é a nossa luz. Por isso nós cantamos ao Senhor. Por isso nós glorificamos a esse Jesus maravilhoso que morreu por nós. Nós estaremos cantando essa última canção que narra também mais um pouquinho do dia que ele veio até a sua morte. Mas o que a gente celebra é a vida. Nós celebramos a Jesus, que ele não morreu. Muita gente acha que ele foi um homem qualquer, foi na cruz, morreu e acabou. Não é verdade. Ele morreu sim, ficou 3 dias na sepultura, mas no último dia, ele ressuscitou, no 3º dia ressuscitou e vivo está. A nossa alegria é que um dia ele vai voltar e vai nos levar. Porque senão não faria sentido a nossa fé. Mas tem. Quando aqueles homens lá no passado viram que Jesus não estava mais com eles naquele momento, e aí ele ressuscitou, e foi até os seus discípulos e falou: toca aqui nas minhas feridas, sou eu. Agora eu vou para os céus e deixarei o Espírito Santo. E é ele que nos guia. É o que a gente tem que continuar. O Evangelho. Porque aqueles homens lá atrás morreram por causa do Evangelho. E por eles chegou até nós. E nós celebramos. Porque nós somos libertos através do sangue de Jesus. Através do nosso Senhor. Então vamos cantar. Só em Cristo nós podemos confiar. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolo
seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. Se Deus eu sou e Ele é meu, comprou e com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa, não há mais culpa, o medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Amém, irmãos. Muito obrigado por esta noite. Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem seguros. Uma boa semana. Que você continue celebrando essa Páscoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau.